Até que um dia Deus envia o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que viria para tirar de vez, porque a Bíblia diz que ele tira o pecado do mundo. A visão de João Batista é: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é o Cordeiro que cobre, não é o Cordeiro que esconde, não é o Cordeiro que momentaneamente apaga. Não, é o Deus que vem em forma corpórea e ele tira o pecado do mundo através do derramamento de sangue do Cordeiro que um dia se transforma em leão, chamado Jesus Cristo. João Batista, quando ele vê Jesus chegando, ele na verdade declara para todos que estão no seu entorno a função de Jesus na terra. Qual é a função majoritária de Jesus? Tirar o pecado do mundo, livrar-nos da escravidão do inferno e trazer-nos para a salvação em Cristo Jesus. E eu glorifico a Deus por isso. Porque quando ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo assim, ó, ele é o Messias. É ele que veio para expurgar os seus pecados. É ele que veio para aniquilar a sua culpa. E ele nos conta que, de fato, Jesus, nessa representação do sacrifício, não cobriria apenas temporariamente o meu pecado, sim. Você e eu não éramos assim. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas já lá, o Senhor já pensava em nós. E lá ele já disse, Pai, está consumado. Aleluia! Nós temos a salvação, porque tudo isso se consuma na cruz de Cristo. Mas sabe quem eu sou? Eu sou grato pela salvação. Porque eu era ladrão, eu era indigno, eu era pequeno em caráter. Na minha baixeza, nos meus delitos, um dia ele viu, sabe onde? Em cima de uma fogueira brava. Esse era eu. Ele me viu, olhou para o alto e disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Eu não sei porque você veio aqui hoje, mas ele já te viu. Tanto te viu que hoje ele me manda repetir para você. Hoje ele quer entrar na sua casa. As portas já estão abertas para que ele entre. Aleluia! Você já abriu espaço para que ele entre na sua casa. Assim como ele viu aquele ladrão, aquele homem que usurpava do poder que tinha e tirava todo o dinheiro do povo, ele também me veio te ver. Zaqueu não era pequeno apenas da estatura, Zaqueu era pequeno de caráter, Zaqueu era baixo, Zaqueu usurpava do poder que tinha e roubava das pessoas. Mas um dia, Jesus o viu no alto de uma figueira, porque talvez, onde estava a salvação? Para quem Zaqueu apelava na hora do desespero? Para quem Zaqueu chamava na hora em que ele era discriminado na sociedade, ele era malquisto pelas pessoas? Talvez naquele dia, Zaqueu estava naquela figueira porque ele subiu apenas por curiosidade. A salvação de Zaqueu talvez estava na curiosidade dele, mas Jesus o viu quando ninguém queria ver. Jesus o enxergou, isso é salvação, quando ninguém queria enxergar. Jesus, de maneira íntima, ele se convida para ir à casa dele, e diante de tanto amor, como a gente aprende na Bíblia, esse amor que constrange, segundo Paulo, sabe o que acontece com Zaqueu? Zaqueu, sem que Jesus pergunte, ele começa a confessar os próprios pecados. Glória a Deus. Diante de Cristo, diante de tanta glória, nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados. E aí, depois de toda a confissão, o Senhor diz para ele assim, ó, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu alcançou a salvação, sabe por quê? Porque Zaqueu ele recebeu Jesus em casa. Talvez por uma curiosidade, ele não tinha a ideia inimaginável. Como assim? Ele vai à minha casa? Mas ninguém nem gosta de mim. Mas sabe quem eu sou?
Eu sou uma mulher que há 18 anos vinha para o templo. E a minha salvação estava onde? Na religião. Eu vinha, eu chegava, eu estava encurvada nos meus pecados, eu estava encurvada porque Satanás me oprimia, é o que a Bíblia diz, e eu não tinha salvação, porque eu achava, e há pessoas aqui que pensam assim, que a salvação estava no templo. Eu tenho 40 anos de crente. O outro diz, mas eu sou presbítero. O outro da carteirada dizendo assim, mas eu sou evangelista. Paulo, quando tentou na carteirada, ele mesmo se retrata, né? Porque Paulo diz assim, eu sou hebreu de Hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Eu falei, eu vou estar se achando. Só que de repente o Paulo diz assim, mas tudo isso eu tenho como esterco, por amor a Cristo. Esquece a religião. Para de agir como aquela mulher curvada, encurvada nos seus próprios pecados, porque quando você tem a salvação na religião, ela não te salva. Desmistifique isso. Salvação na religião, salvação no entrar e se acertar aqui meramente por hábito, por costume, por tradição, não te salva. Quem te salva é Jesus. Esse Cordeiro de Deus que tira o seu e o meu pecado. Jesus entra no templo num sábado, dia, que jamais aconteceria algo do tipo. Mas o que Jesus faz? Hoje é domingo, você está aqui. Ele tem o poder de te livrar dessa prisão, porque segundo ao que aconteceu nesse episódio de Lucas, o que nós vemos? Essa mulher, ela está há 18 anos oprimida por Satanás. Ninguém enxerga os problemas dela. Ninguém a vê. Talvez a sua opressão hoje não seja física, não é visível, mas é uma condição em que espiritualmente você está declinando, afastando, abaixando, porque o pendor da carne é para a carne, mas o pendor do espírito é para o espírito. Quem está no espírito, olha para cima, mantenha a postura, porque o olhar é para o alto, não é para baixo. Jesus a cura, e ele diz que ela está curada, mas ele vai ter que ouvir o seguinte: como é que pode curar uma mulher no sábado? E ele fala, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Lucas 13:16. Tem alguém aqui que está preso. Está preso pelas garras do inferno. E isso está sendo aparentemente tão sutil que você ainda não percebeu. Você está na igreja há 40 anos, há 30 anos, e você ainda não percebeu que Satanás está te oprimindo e você está caindo e esquecendo de olhar para o alto que é Cristo. Que o Senhor nos ajude. Essa mulher sai salva, ela sai liberta após 18 anos sem salvação. Ela encontra a salvação em Cristo Jesus. Mas sabe quem eu sou? Eu sou grata hoje. Eu sou grato hoje, porque eu sou aquele filho que eu estava dentro da casa. Eu tinha tudo. Mas eu comecei a acreditar que a salvação estava em mim, nas minhas razões, na minha inteligência, no meu braço forte, na minha força física. Disse para o meu pai, me dá tudo que eu estou indo embora. É assim que muitos filhos fazem. E eu fui embora. Só que eu descobri que lá fora só tem picada. Lá fora só tem malobras de porcos. Lá fora não tem o pão genuíno que tem aqui dentro. Porque quando eu estou salvo em mim mesmo, quando a salvação é minha por mim mesmo, eu sei que eu sou falho e eu não posso me salvar. É o que os homens falam mesmo na dor da cruz. Olha lá, salvou-se assim, salvou os outros, salva-se a si mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas Jesus te salvou, e Ele te salvou na cruz do Calvário. Eu saí cheio de razão, e sabe como eu voltei? Eu voltei maltrapilho, eu voltei sujo, eu voltei com fome, e de longe o Pai me olhou e me pensou olhar para os passos. Isso é salvação. Ele abriu os olhos e disse: vem, porque você ainda é filho.
transformado por uma situação de apenas um mísero servo do meu pai, mas eu me surpreendi com tanta graça, eu me surpreendi com tanto amor, porque ele disse assim, ó, pode vir porque você é filho, para você eu tenho o melhor, trazer minha melhor roupa, vestido, pão de anel no dedo dele, e trazer o desejo cerrado para a gente comemorar. Esse é um mundo de comemora. Aleluia! Eu comemoro porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Eu comemoro porque Ele tirou o meu pecado, Ele me limpou e Ele me trouxe de volta. É por isso que eu comemoro. Você quer filho, mas você já está assim, ó, mas eu nem mereço mais ser filho, né? Ele não me ama mais, porque eu cometi tantos delitos. Eu vou falar só para você, eu fui tão baixo, eu fui tão miserável, eu não mereço, eu aceito o último lugar. Para filho, ele tem lugar à mesa. Sente-se à mesa, porque cabe você na mesa. Sente-se à mesa, porque tem espaço para você na mesa. Quando você senta-se à mesa, você declara: eu sou salvo, eu sou filho, eu tenho direito, e eu sento à mesa, porque eu não sou mais salvo em mim mesmo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Coisa linda. Sabe por que eu sou grato pela salvação? Porque por 38 anos eu fiquei paralítico no tanque, esperando a salvação saber onde dá água. Tem gente que espera a salvação de amuletos, de versículos isolados, da oração daquele profeta ungido, da oração especial que ele inventa, porque toda oração é especial. Ele espera o quê? A salvação em qualquer lugar. Ele diz assim, ó, faz que resolve. Vai naquele beija-xi, faz a campanha de beijinhos que resolve. Ora, pega o pix aqui da irmã fulana, liga para ela, faz um pix generoso, que a oração vai vir até com profecia. Tem gente que está procurando a salvação no lugar errado. Eu estou há 38 anos debaixo do lugar, correndo, olhando para o tanque da água, toda vez que ela ajuda, ele põe a vento. E ainda cheio de desculpas. Mas a salvação chega um dia em que eu menos espero. Me aparece um homem dizendo assim, você quer ser curado? Ah, eu? Mas então, né, a salvação está na água, mas a água... Não, a pergunta não é essa. Você quer ser curado? A pergunta de Jesus para este homem no subentende que ele já estava dizendo para ele, você quer ser salvo? Porque eu não vejo uma cena em que Jesus esteja passando e ele não salva. Eu não vejo uma ocasião em que Jesus esteja passando e que não haja salvação. Eu não vejo um culto em que Jesus esteja em que não há salvação. Você entendeu? Se houve salvação para aquele homem que acreditava que a salvação, a resposta, o consolo, a cura estava numa água que se movia. Eu tenho para te dizer que hoje a salvação chegou lá nessa água e a salvação te alcança. Ela te alcança na maior das instâncias, ela te alcança, porque aqui foi o Cordeiro que tirou o seu e o meu pecado. É só não olhar para o lugar errado, fixa os olhos naquilo que realmente importa. O curioso deste homem, o cego de Betesda, é que logo que ele é curado, ele vai para o templo. Porque até então ele não podia ir para o templo. A condição dele impedia que ele adentrasse o templo. Mas a Bíblia diz que ele vai para o templo. Mais à frente, Jesus o encontra e diz assim, ó, eis que você já está salvo. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe como é que é? Estou salvo. Cadê um Calvino para dizer assim, uma vez salvo sempre? Não. Você foi salvo pela cruz de Cristo, mas fica no seu lugar. Não fica confortável assim, estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Nós não pensamos assim como cristãos aqui. Mas eu sou grato pela salvação, sabe por quê?
Um dia, eu estava andando com um homem que não era meu marido, e eu fui pegando dela. Junto a mim apareceram vários homens com pedra nas mãos, sabe como é que é? E eu fui pega e arrastada até a sinagoga. Sabe onde estava a minha salvação? Minha salvação estava nos homens. E eu sabia que esses homens não me ajudariam. Porque, segundo o salmista, é melhor cair na mão de Deus vivo do que cair na mão de homens. Mas sabia que há pessoas que põem a salvação em homens? Eu vou pôr a salvação nele porque ele pode me ajudar. Eu vou confiar naquele banco, que aquele banco vai resolver os meus problemas. E eu vou ser feliz. Eu vou confiar naquele fulano que ele vai resolver os problemas. E eu vou ser feliz. A salvação dessa mulher, que já não era mais salvação, estava nas mãos de homens. Só que nas mãos dos homens havia pedras, muitas pedras. Porque, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Que salvação que essa mulher tem! Como a Bíblia não dá spoiler, não adianta te enrolar com o final da história, mas essa mulher está chegando. Eu sabia que já era, eu já sei que é o meu fim, mas quando em algum momento eu levantei os meus olhos para ver com quem eles falavam, eu vi misericórdia. Eu vi uma coisa nos olhos deles, eu vi uma mulher de misericórdia quando eu era adulta, quando eu tinha problema, quando eu não valia nada, quando pela lei eu deveria ser apedrejada. Como é que eu estou num lugar, eu levanto os olhos e um dos únicos homens daquele lugar me olha com misericórdia. Eu alcancei salvação, porque ele viu o meu íntimo e ele viu de fato quem eu verdadeiramente sou. Ele olhou para mim e disse assim: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Aleluia! Que Jesus é esse que me salva quando eu não mereço, que me salva quando a lei me condena, que me salva quando a sociedade diz que eu não tenho vez. Esse é o Jesus que tira o pecado, me dá da miséria para um lugar alto, me tira do charco e me põe em lugares celestiais, como sacerdócio real, como pessoa que merece a salvação. A Bíblia diz que antes nós não merecíamos misericórdia, mas hoje nós a alcançamos. É esse Jesus que olha nos olhos e diz assim: ó, eu também não te condeno, vai. Mas olha o resto da recomendação: não peques mais. Eu estou pregando um Cristo que não é o Cristo da hipergraça.